Ok, eu havia dito aqui na minha aba comunidade que eu gostaria muito de fazer um especial de Monster, contando a história completa do mangá aqui pra vocês, mas como esse vídeo vai demorar bem mais do que eu gostaria que demorasse pra ser feito, acaba que eu me senti na obrigação de falar sobre essa obra de maneira um pouco mais breve, uma vez que eu tenho sim um carinho muito grande por ela e quero muito valorizar ela por aqui, ou seja, não custa nada eu dar um pequeno contexto até o momento em que o mangá começa de verdade, por assim dizer, até porque é sempre bom lembrar e apresentar novas pessoas ao grande legado de Monster. Ok, primeiro temos que comentar que esse mangá é outro que começa com uma citação bíblica, assim como Bibliomania, que eu já falei aqui no canal, e eu espero muito que isso aqui não vire um padrão, mas se virar, fazer o quê? Essa passagem é do capítulo 13 do Apocalipse, versículo 1 ao 4, pelo menos pelo que eu pesquisei aqui. A citação é a seguinte: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. E adoraram o dragão, porque deu sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo quem é semelhante à besta e quem pode lutar contra ela. Esse trecho não parece fazer muito sentido no momento, mas acredite, ele combina 100% com tudo que a obra representa, principalmente a partir do momento em que ela engata de fato, já que o antagonista dessa história, o grande Johan, que é um dos pontos mais altos dessa jornada toda, é um ser extremamente maligno e ao mesmo tempo bem venerado, ao ponto dele parecer invencível em certos momentos. Mas pelo menos a gente tem logo no início da história uma resposta para a pergunta lá atrás: quem pode lutar contra essa besta? Só que eu tô enrolando demais falando de Johan por aqui, então vamos com um pouquinho mais de calma. Iniciando a nossa história, somos apresentados a uma operação bem sucedida em um hospital, realizada por esse grande doutor, o Tema. Sim, esse é o nome dele. Um médico japonês morando e exercendo as suas funções na Alemanha, sendo visto como um prodígio por todos, tanto que ele tem tudo que uma pessoa poderia querer ter na carreira dele: reconhecimento profissional, dinheiro e até mesmo consegue sair com a filha do seu chefe. Só que ele é confrontado com algo meio inusitado logo que ele volta ao hospital no dia seguinte, onde ele é recebido por uma mulher com uma criança que começa a chorar na sua frente, perguntando o motivo do Dr. Tema ter se recusado a operar o seu marido, operando um famoso cantor de ópera no lugar, o que ocasionou na morte do marido dessa mulher, que é uma turca, e na raiva dela pelo Tema, que a partir de agora tem uma nova questão em sua cabeça sobre o que seria certo a respeito do seu próprio trabalho, visto que ele não quer se entregar a nenhum tipo de esquema político que envolva esse hospital, apenas fazer o certo como o grande médico que ele é. Mas o momento em que ele colocaria sua ética em xeque veio muito rápido, uma vez que em uma noite no hospital chegaram dois novos pacientes, gêmeos, um menino e uma menina, que acabaram de passar por um trauma inacreditável. Seus dois pais foram mortos em um incidente envolvendo um atirador misterioso, sendo que a menina está em um estado de choque e o menino levou um tiro na cabeça e está em um estado crítico, o que faz com que o Tema tenha que operar esse menino. Só seria uma pena se não tivesse chegado um outro paciente no meio da operação dessa criança, um paciente que para os superiores daquele hospital tinha total prioridade: o prefeito da cidade. Fato esse que faz com que Tema tenha que interromper a operação com aquele menino em função do prefeito, já que, né, negócios são negócios. Só que depois daquele último incidente que o Tema esteve envolvido, ele decide que não vale a pena parar a operação do menino, que o certo a se fazer é dar prioridade para aquele que chegou primeiro no hospital. Só que essa escolha do Tema meio que ocasionou na morte do prefeito, o que acaba queimando completamente toda a sua reputação naquele hospital. Nisso, ele perde tudo: sua esposa largou ele, seus superiores o rebaixaram e ele começou a ter muito menos daqueles trabalhos importantes que faziam com que ele fosse aquele grande médico renomado. Mas nada disso importa pro Tema, já que ele fez a coisa certa, né? Talvez ele tenha feito o mesmo, só que ocorre um pequeno grande imprevisto pouco tempo depois da situação toda, em que todos os seus superiores morreram misteriosamente, todos ao mesmo tempo, comendo doces envenenados dados por alguma pessoa misteriosa. E como se não bastasse isso, os dois gêmeos, antes internados no hospital, acabaram sumindo do nada, deixando não só um mistério no ar, como também a principal suspeita nas costas do Dr. Tema, que, com a morte dos seus superiores, acabou sendo promovido de forma extremamente rápida na hierarquia do hospital. Muito embora isso para ele não importasse muito, já que se passam anos em que o Tema continua sendo o grande médico que ele sempre foi, mas do jeito dele, que é, no caso, o jeito que ele julga correto, conquistando assim a felicidade e o apoio de diversos dos seus pacientes, já que o Tema se importa absolutamente com
todos os seus pacientes igualmente. Dá pra ver que é um prazer pessoal pra ele ver essas pessoas felizes e curadas, que ele se diverte a cada operação bem sucedida e que ele sempre tenta ajudar as pessoas. Só que um dia tudo isso cai por água abaixo, de uma vez só. Acontece que o Tema recebe um paciente bem diferente dos outros que ele estava atendendo, um paciente em estado de choque, quase à beira da loucura, falando de um tal de monstro. Claro, a ideia de um monstro é uma ideia meio absurda pro mundo em que essa história se passa, o que faz com que o Tema não entenda muito bem o que esse paciente quis dizer com isso, mas parece que esse monstro assombra ele em todos os momentos da sua vida. Mesmo assim, o Tema não desiste deste paciente. Ele vai até o fundo para salvar a sua vida, assim como ele faz com a vida de todos os outros que estão ao seu redor. Só que em uma noite ocorre o evento que mudaria completamente a sua vida. Aquele paciente louco fugiu do hospital. Pra onde? Pra uma construção abandonada, onde ele é seguido pelo Tema, que quer saber o que atormenta tanto esse paciente. Uma curiosidade que leva ele ao reencontro do menino que ele escolheu salvar naquele dia, Johan, o monstro, a própria encarnação da maldade, uma pessoa que não suja as próprias mãos, mas que sua presença causa o caos por onde ele passa. Tanto que ele mata o paciente do Tema, que fica em choque com toda a situação. Mais que isso, ele tem toda a sua ideologia posta à prova naquele mesmo momento. Tudo aquilo que ele acreditava ser certo, no passado virou pó. Querendo ou não, ele foi indiretamente responsável pela morte de inúmeras pessoas. E agora fica a questão, o que o Dr. Tema fez naquele momento era o certo? Ou melhor, o que seria fazer o certo? Bem, tudo isso cai numa principal discussão da obra, que é o bem e o mal. Discussão essa que, nesse próximo ano de 2023, eu vou abordar muito mais no meu canal, com algumas das obras que eu andei consumindo por aí. Mas voltando a Monster, ele aborda esse tema de uma maneira bem exemplar, já que você realmente se pergunta o que é ser uma pessoa boa. Lembra até mesmo uma frase do meu filósofo favorito, Marco Aurélio: não perca mais tempo discutindo o que é ser um homem bom, seja um. Essa frase é completamente conclusiva, como se fosse uma resposta do mesmo aos seus devaneios do que é ser uma pessoa boa. Até porque esse tópico é muito recorrente em suas meditações e cabe muito bem nesse primeiro momento de Monster. Acontece que as coisas que Marco Aurélio disse não foram direcionadas a ninguém, apenas a ele mesmo. Ou seja, quando ele faz a pergunta o que é ser uma pessoa boa, ele quer saber se ele mesmo é uma pessoa boa ou não, e se suas decisões são ou não corretas. Questionamentos esses que com certeza estavam passando na cabeça do Dr. Tema em todos esses momentos, desde o incidente com o marido daquela mulher lá no início. Mas o caso do Tema é ainda pior, pois o Tema chegou a uma conclusão do que é certo e do que ser uma pessoa boa significa, vivendo feliz consigo mesmo por vários anos, até esse encontro com Johan, onde simplesmente todas as suas certezas foram quebradas em um único instante. Talvez aquele momento o Tema tenha sentido que é uma pessoa pior que o próprio Johan, algo que eu realmente penso sobre às vezes, principalmente pelo fato do Tema ser um médico, um fato muito importante esse, tanto pro decorrer da obra quanto para esse momento em específico. A forma mais fácil de definir um médico é uma pessoa que salva vidas. A vida tem um valor crucial para essas pessoas, um valor que é inestimável, tanto que o Tema se desespera pela saúde das pessoas a todo momento, sempre parando e se desviando do seu objetivo para salvar vidas, independente de quem seja essa pessoa ou do estado que o próprio Tema está naquele momento, já que um dos grandes pontos altos de Monster, para mim, é a degradação que o Tema vem sofrendo aos poucos. Ele para de sorrir, quase que para de ter emoções positivas, se torna uma pessoa completamente diferente daquilo que a gente viu lá no início da obra. Tudo isso por causa de todas as coisas que ele passou até ali, de todas as pessoas que ele envolveu em seus assuntos, colocando elas em perigo constante. Mas mesmo com tudo isso, independente do seu estado emocional naquele momento, ele sempre para salvar uma vida de uma pessoa, não olhando quem seja ela, nem mesmo a situação em que eles estão ou então os seus antecedentes criminais. Ele apenas encontra pessoas que estão precisando no caminho dele de ajuda e ele ajuda. Simples. Agora imagine uma pessoa que é exatamente como eu descrevi agora, percebendo que por causa de uma ação dela, que ele julgava sendo correta, acaba sendo indiretamente responsável pela morte de dezenas de pessoas, talvez centenas ou quem sabe milhares de pessoas. Tudo isso junto na cabeça de um único ser. Não é de se espantar que o Tema tenha tomado atitudes questionáveis no meio do seu percurso, atitudes que muitas vezes nem ao menos condizem com a sua própria personalidade, mas que ele julgou serem necessárias naquele momento. E é nesse ponto que eu sempre faço a mesma pergunta pra mim mesmo: eu faria algo diferente? É uma pergunta que me rodeia absolutamente em todas as obras que eu consumo e que me fazem pensar um pouco mais, principalmente quando envolve algo que eu originalmente jamais faria na vida, mas é um pequeno exercício de empatia que eu gosto de fazer, um exercício de me
colocar no lugar do próximo e entender suas atitudes. O melhor de tudo é que eu nunca achei a resposta para nenhuma dessas perguntas. E isso daqui eu acho que é mais uma das magias da discussão entre o bem e o mal. Até porque o tema tem uma decisão bem precipitada. Ele decide que vai caçar o Johan e acabar com isso ele mesmo. Ele mesmo vai destruir o monstro que ele criou. Ok, esse vídeo foi meio diferente sim, eu meio que queria falar sobre Monster de alguma forma e acabei me exaltando um pouco. Eu peço até perdão por isso, mas espero que esse vídeo agrade vocês, já que fazendo ele eu decidi iniciar uma nova série aqui no canal, por assim dizer, em que vai se chamar justamente o bem e o mal, olha que criatividade. Onde eu vou meio que ir a fundo nesse assunto de diversas obras diferentes, já que é um assunto recorrente em minha vida e nos meus próprios pensamentos, ou seja, nada mais justo do que eu usar o meu canal e algumas das minhas obras que eu mais gosto para abordar um dos grandes temas que rodeiam minha vida. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se inscrevam no canal para não perder nada que eu posto aqui. Torne-se um membro também caso tenha condições para tal. Eles estão sempre me ajudando muito, é sério. Principalmente o Eduardo Otávio, que o inútil aqui esqueceu de mencionar no último vídeo, mas ele é um dos membros reis daqui do canal e merece que eu dê todo o destaque para ele. De qualquer modo, eu espero ver você aqui no próximo vídeo.